Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os cristãos não estão imunes a transtornos de ansiedade. Algumas pessoas dizem, olhem, se uma pessoa tem transtornos de ansiedade, é porque não tem fé. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Transtornos de ansiedade podem afetar a vida espiritual. Sim, correto. E dificuldades e problemas espirituais podem estar entrelaçados com ansiedade. Mas, tal como você não pode dizer que porque uma pessoa tem um osso partido e dizer, olha, tudo vai ficar bem se você tem mais fé, a mesma coisa com transtornos de ansiedade. Tal como, por exemplo, pessoas usam medicamentos se têm diabetes. Então, por que é que essas mesmas pessoas então criticam outros por usar medicamentos por causa de transtornos de ansiedade ou problemas de saúde mentais? Então, o que é um transtorno de ansiedade? Geralmente, o medo ou temor é entendido como algo acerca de uma possibilidade externa. Deixe-me explicar isso. Por exemplo, você está a pensar que não vai cumprir uma tarefa dentro de um certo prazo e por isso tem uma certa ansiedade, um certo medo, mas isso é mais relacionado com medo de não completar isso a tempo. Por exemplo, você tem medo de não passar um exame. Ou você tem um certo medo ou ansiedade de que não vai ter dinheiro suficiente para pagar as suas contas ao fim do mês. Ou pode ter uma certa ansiedade ou um certo medo porque talvez uma pessoa vá rejeitar a você e essa pessoa é uma pessoa que lhe agrada. Por exemplo, um moço pode dizer, olha, estou com ansiedade, espero que ela goste de mim, porque eu gosto dela. Isso é um ponto. Isso é o que eu estou a referir a que é afetado por possibilidades externas a nós. Mas transtornos da ansiedade são geralmente situações em que uma pessoa não pode especificamente dizer porque é que você está ansioso. É mais um problema interno. Por exemplo, é um sentimento inesperado ou súbito de que estou em perigo. Ou um sentimento de que estou a perder o controle. Ou um sentimento acerca de algo ruim está acontecendo. Isto é, digamos assim, antecipar uma situação que talvez nunca venha a acontecer. E por isso, estes transtornos de ansiedade afetam o corpo inteiro, o seu ser inteiro, digamos assim. Isto é, fisiologicamente, comportamentalmente e psicologicamente. Fisiologicamente, isto quer dizer que o seu batimento cardíaco começa a bater mais rapidamente, você precisa começar a sentir-se assim uma tensão muscular, você começa a suar, isso é
fisiologicamente. Por isso afeta você fisiologicamente. Também pode afetar você comportamentalmente, isto é, você vai ser afetado na sua maneira de agir com outras pessoas, ou vai ser afetado na maneira que se pode expressar a outras pessoas, ou você pode ser afetado como vai lidar com certas situações. Quer dizer, está a afetar você comportamentalmente. E, em terceiro lugar, pode afetar você psicologicamente. Isto é, você tem uma certa apreensão, uma certa inquietação, ou um certo medo, por exemplo, medo de morrer. Por isso, para tratar de transtornos da ansiedade, uma pessoa precisa de abordar todas essas áreas. Ora, ansiedade, de uma maneira geral, é algo que acontece na vida nossa. Todos nós temos certas ansiedades. E por isso, digamos assim, de uma maneira geral, é uma coisa razoável de ter e que acontece na vida humana. Está claro, vamos falar acerca disso, de que Jesus Cristo nos diz para não estejam ansiosos. Mas o que eu estou a falar é que a ansiedade, de uma maneira geral, acontece a todos nós. Nós estamos, olha, estou ansioso porque isto acontece, ou coisa assim, ou estou ansioso para que isto não aconteça. Mas o transtorno de ansiedade é uma coisa que é mais intensa, que dura por mais tempo, que dá ou gera umas certas fóbias, uns certos medos, perdão, que podem interferir com a sua vida diária. Há vários tipos de transtornos da ansiedade, irmãos. Por exemplo, o medo de espaços abertos ou espaços limitados, por exemplo, estar no elevador. Eles chamam agora fobia. Pode ser um transtorno de pânico. Pode ser uma simples fóbia, um simples medo, quer dizer, medo de certos animais, por exemplo, de cobras, ou de aranhas, ou de cães, porque às vezes pode ter acontecido qualquer coisa na juventude, que foi mordido ou mordida por um cão, e depois tem um certo medo. Medo, de, por exemplo, de voar, de estar num avião. Medo de trovões, ou de relâmpagos, ou de ir ao dentista. E depois há outra desordem da ansiedade, isto é, transtorno de ansiedade, que é chamado transtorno obsessivo compulsivo. Isso geralmente também tem atos de depressão. Esta obsessão é uns pensamentos ou ideias que reocorrem, que conduzem a um certo comportamento. Por isso chamam compulsivo, que conduz a um certo comportamento. Por exemplo, uma pessoa quer estar sempre a lavar umas coisas, diz que está sempre sujo, ou o perigo de coisa estar suja, ou está sempre a verificar, fechei de facto a porta, deixei a porta fechada, está fechada de facto, ou, olha, tem a impressão que estava a guiar e que passei por cima de um animalzinho, ou coisa assim, tenho que ir voltar lá a ver, e depois não está nada, mas continua a dar, mas tenho a impressão que passei, continua lá a ver se de facto atropelou um animalzinho ou não, mas continua a pensar nisso, olha, tenho que ir lá a ver outra vez. Isto é esse transtorno obsessivo compulsivo. As causas disso não são bem claras, a ciência não sabe
perfeitamente as causas disso. Pode ser uma deficiência nos neurotransmitores, ou numa substância, uma deficiência de uma substância nos neurotransmitores, por exemplo, de serotonina, ou outras razões. E depois há outros tipos de transtornos de ansiedade. Por exemplo, o que chamam um transtorno pós-traumáticos. Isto é pessoas que estiveram, por exemplo, numa guerra. Agora está a acontecer muito nos Estados Unidos, muitas pessoas que vieram do Iraque e do Afeganistão estão a ter esses transtornos pós-traumáticos, que é após estarem em situações numa guerra, ou, por exemplo, pode ser uma situação de estupro que uma senhora ou uma dama está a ter estes transtornos por causa deste trauma que teve. E por isso podem ser várias causas, não simplesmente biológicas, como disse, ou fisiológicas. Pode ser um desequilíbrio em vários pontos no cérebro, ou situações que aconteceram. E por isso, estes transtornos da ansiedade podem afetar a vida espiritual, de uma maneira ou de outra. E por isso, uma pessoa que tenha estes transtornos de ansiedade não é necessariamente uma pessoa que tem falta de amor para com o próximo ou que tenha falta de fé. E por isso há ocasiões em que essa pessoa deve buscar ajuda profissional por causa desses transtornos. E por isso, se você, de facto, precisa dessa ajuda profissional, não estou a dizer que não busque essa ajuda profissional. Aliás, se você necessita disso, sim, busque. Tal como dei o exemplo, se uma pessoa tem um osso partido, vai buscar uma pessoa para reparar e pôr o osso direito, a perna direita, ou a mão direita, ou o braço direito, que é para aquilo sarar corretamente. Mas, além disso, eu hoje, queridos irmãos, quero identificar algumas dicas bíblicas para nos ajudar a lidar com transtornos de ansiedade como cristão, ou ajudar a outras pessoas que tenham transtornos de ansiedade. E o primeiro ponto que eu quero deixar convosco hoje é que precisamos de admitir que existe um problema, uma dificuldade. Aqueles que buscam que têm, por exemplo, um problema alcoólico e, por exemplo, que vão ao alcoólico anónimo, sabem muito bem que o primeiro passo no processo de vencer esta fraqueza é admitir que existe um problema. E isso, está claro, irmãos, requer humildade. Requer humildade. Em vez de estar a dizer, olha, eu vou continuar a puxar contra esta situação como se não houvesse este problema. Não, temos que admitir que existe um problema e então ver quais são os pontos ou as áreas em que precisamos de ajuda para vencer. Pode ser uma ajuda profissional ou pode ser uma combinação em que é uma questão de pontos ou destas dicas bíblicas que eu vou dar ou mencionar hoje com ajuda profissional e então vencer estas fraquezas que temos. Por isso, precisamos de ser honestos e aceitar os nossos próprios limites. Temos que dizer a verdade a nós próprios. Admitir que, de facto,
temos uma certa dificuldade. E depois pedir a Deus para ajuda a vencer ou buscar uma ajuda profissional, como mencionei. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias capítulo 29. Em Jeremias capítulo 29 está aqui a descrever a carta de Jeremias aos cativos judaicos que estavam na Babilônia. E tirando ou dando uma analogia desta carta a esta situação em que estava, aqui vê-se que eles estavam numa situação, tinham um problema. Tinham um problema. Uma dificuldade. E por isso, o que Jeremias está a dizer a eles nesta carta, se começarmos a ler do versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quer dizer que agora Deus está a dizer a estas pessoas que têm um problema. Foram exilados. Estão fora da sua terra natal. E, de uma maneira, em comparação, é como Deus está a dizer a nós, ou aos irmãos, às pessoas que tenham uma certa dificuldade, como, por exemplo, no contexto deste sermão, tenham, por exemplo, um transtorno da ansiedade, está a dizer, sim, eu sei que vocês têm esta dificuldade. Eu sei que vocês têm este problema, esta dificuldade. E depois diz assim, no versículo 5, diz assim, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Quer dizer, embora vocês tenham um problema, vocês têm uma dificuldade, têm um problema, não percam esperança. Continuem a fazer o que podem para ter uma vida normal, embora tenham este problema. Aceitam, admitam que têm um problema, mas isso não quer dizer que agora você não pode continuar a fazer o que você pode dentro das suas possibilidades que foram dadas a você. Continuando, então, no versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E por isso, embora vocês tenham certa dificuldade, orem pelos outros. E conforme vocês oram pelos outros e têm paz mental e estão a pedir para que outros estejam bem, isto é, você tem amor para com o próximo, Deus também vai dar a você uma certa paz interna. Vai dar a você uma certa paz interna. Continuando a ler um bocadinho mais adiante, no versículo 10, diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, quer dizer, Deus tem um plano. Deus tem um plano. E vai haver um período em que vocês, os judeus na Babilônia, vão ter que ficar aí. Este problema vai continuar por um certo período de tempo. Às vezes é bem possível que a sua dificuldade de transtorno de ansiedade vá continuar por um certo tempo durante a sua vida. E depois diz, mas ao fim desse período, atentarei para vós outros e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ao fim do período que Deus decidiu, de acordo com a sua mente, com os seus pensamentos, de acordo com os seus planos, Ele vai tirar-te desta dificuldade. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus diz, sim. Não sei o seu caso, ou o caso de algum amigo que você conheça,
Mas Deus pode muito bem estar a dizer, olha, Ele sabe muito bem, porque ao fim de contas, Deus quer que todas as pessoas venham a ser, mais cedo ou mais tarde, filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso Deus tem pensamentos de paz e não de mal para com os seus irmãos e os seus irmãos que não estão na igreja, que não têm esse conhecimento. Deus tem estes pensamentos de paz e não de mal. Para que ao fim disto tudo tenham o resultado final que vocês desejam. Desde que está claro que, conforme Deus tem este plano, conforme as pessoas são chamadas, conforme as pessoas se arrependerão, venham então a seguir o caminho. Mas o ponto que está aqui a dizer é que, no longo termo, Deus tem um plano para todos. Um plano no longo termo que é para o bem de toda a humanidade. Porque Deus só quer o bem. E por isso, por causa disso, é que Jesus Cristo, o Verbo, o Deus por quem tudo foi feito, veio para a terra. O Filho, o Verbo, veio para a terra, sempre em submissão às instruções do Pai, veio para a terra para sofrer por nós, para que nós fôssemos ou que venhamos a ser curados. Sim, Ele morreu por nós. Deu-nos o seu sangue. Mas além disso, Ele sofreu por nós, para nós sermos curados, para nós sermos sarados. Veja aqui em Isaías 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sim, Jesus Cristo tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos transtornos de ansiedade. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, as pessoas que o viram na cruz disseram, olha, ele foi oprimido, Deus o rejeitou. Mas, diz no versículo 5, Jesus Cristo, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos curados pelo sofrimento de Jesus Cristo. Perdão. Queridos irmãos, não estou a dizer que transtornos de ansiedade, que todos os transtornos de ansiedade são causa de pecado nosso. Não estou a dizer isso. Mas o ponto aqui é que Jesus Cristo sofreu para nos curar. E não quer dizer que vamos ser curados hoje. Ao fim deste período do plano, de acordo com o plano, de acordo com o que Deus pensa, ao fim vamos ser curados. E Jesus Cristo já pagou o preço dessa cura. Já pagou o preço dessa cura. Deus sabe quando será a altura correta, o período correto, para tirar a dor, tirar a tristeza, tirar a doença, tirar o transtorno de ansiedade que você tenha. Deus sabe quando é a hora correta para você. Mas, entretanto, Ele permite que você continue e através disso você vai aprender certas lições, como vamos
a mostrar um bocadinho mais adiante. Leia comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9. Porque pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós. Esta fé não vem de nós, é a fé de Jesus Cristo. A fé que ele teve de vir para a terra e morrer por nós, sabendo que o Pai o ressuscitaria. Teve fé, teve confiança que o Pai o ressuscitaria. E isto é um dom de Deus. Não é de obras minhas que eu tenho mais fé ou você tenha mais fé, para que ninguém se glorie. E por isso, através da graça de Deus, da sua graciosa gentileza, amor e carinho, nós somos salvos. Sim, seremos salvos finalmente quando Deus decidir completar este plano. Porquê? Por causa da fé que Jesus Cristo teve e de sofrer e morrer por nós. Não é a nossa fé. Isto é um ponto importante. Por isso, o primeiro ponto que precisamos de admitir que temos um problema e confiar em Deus. Porque Deus tem um plano, tem um pensamento bom para conosco. Ele permite isto temporariamente para o nosso bem. Entretanto, o segundo ponto, a segunda dica espiritual que quero deixar convosco, é que fisicamente precisamos de fazer ao nosso corpo físico tudo que seja bom para tomarmos cuidado com o nosso corpo físico. Evitar magoarmos ou machucar-nos, fazermos o que podemos e fazer exercício para estar de boa saúde, fazer o que podemos para isso. Vejam primeiro em Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Sim, por um pouco tempo, que é o tempo nesta vida física, é proveitoso. Sim, é proveitoso. E principalmente está provado que as pessoas que têm um certo transtorno de ansiedade, que exercício físico ajuda muito a vencer esta dificuldade. Ajuda muito. Vejam aqui outro ponto acerca de fazer o que pode para ter cuidado com a sua vida física. Veja, por exemplo, a história de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, vemos Elias. 1 Reis, capítulo 19. Vemos aqui a história de Elias. Vejam comigo, se faz favor. E vê-se que houve então a Jezabel, que mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhe: faça-me os deuses como lhes aprovar, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Isto é, Jezabel está a dizer: eu vou-te matar. Temendo, versículo 3, pois Elias. Isto foi um temor grande, porque foi um caso de ansiedade, digamos assim, um transtorno de ansiedade. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu
para si a morte. Aqui vê-se, chegou a um ponto, não foi só medo, mas foi uma ansiedade tal que diz, eu quero morrer. Basta. Não quer mais. Não quer mais. Basta. Toma-me agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu. E o que é que Deus fez? Mandou-lhe um anjo e disse, levanta-te, come. E depois de comer, ele descansou mais. Vê-se aí que Deus deu a ele uma oportunidade de tomar cuidado com a sua vida física. Comeu e descansou. E depois disse, olha, come mais, porque vais ter uma viagem grande. Aqui vê-se que Deus deu ao Elias uma oportunidade de ter cuidado físico com o seu corpo. E por isso, quando temos ansiedade, é bom ter cuidado com o nosso corpo. Não é, olha, estou assim ansioso e por isso vou beber e ficar bêbado. Não, isso não é tomar conta do nosso corpo. Precisamos de ter um controle disciplinado de controlar o nosso corpo físico, fazendo exercício e tendo boa dieta e coisas desse género. Depois, o terceiro ponto é que precisamos tomar controle dos nossos pensamentos. Temos que tomar controle dos nossos pensamentos. Vejam em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aliás, vejam aqui no versículo 5, antes diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Precisamos ter controle, moderados. Temos que exercitar moderação. Mas depois diz assim, como estava a ler no versículo 6, não andeis ansiosos. Não estejam sobremodo ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de vós as vossas petições pela oração, os vossos pedidos a Deus pela oração e pela súplica, pedindo e suplicando a Deus quando oramos. Com quê? Com ações de graça, com gratidão. Queridos irmãos, quando temos transtorno de ansiedade, precisamos de orar e suplicar pela ajuda de Deus. Mas ao mesmo tempo, precisamos dar graças a Deus de uma maneira positiva e começando a pôr pensamentos positivos na mente de coisas que recebemos. Olharmos para o positivo e não só para o negativo. Temos que tomar controle dos nossos pensamentos. E quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o entendimento, é o oposto à ansiedade. Essa paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta paz de Deus nos protegerá no coração e nos pensamentos, para não estarmos a pensar em coisas negativas.
Continuando a ler então no versículo 8. Finalmente, irmãos. Está ele, digamos assim, a repetir agora. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer, quando você tem ansiedade, é isso o verdadeiro? Geralmente a ansiedade é coisas que, como disse, coisas que não sabemos porquê. Repentinamente e subitamente. Agora, o que Deus nos está a dizer aqui é que façam um esforço nessas situações, pedindo, fazendo petições, pela oração, fazendo súplicas, suplicando, e ao mesmo tempo dando orações de graças, olhando para o positivo, olhando para o que é puro, olhando para o que é amável, olhando para o que é de bom nome, olhando para a virtude, para o louvor. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vocês sabem a história? Por exemplo, uma pessoa tem um copo e neste copo está cheio de ar. Como é que eu vou tirar o ar do copo? Eu tiro o ar do copo enchendo o copo com água. E quando o copo está cheio de água não tem ar. Tem água. E por isso, para tirar estes pensamentos negativos da nossa cabeça, o que precisamos de fazer é encher a nossa cabeça com pensamentos positivos. Versículo 9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. Pratiquem isto. Sejam positivos. Paulo, vocês sabem, foi batido, foi machucado, mas ele se levantou e continuou, pondo pensamentos positivos e andando para a frente. E por isso, estava a dizer a eles, aprendam de como eu fiz, de que viste em mim. E por isso praticai o mesmo. Não estejam a ser, digamos assim, perdidos por transtornos de ansiedade, mas estejam a vencer essa ansiedade. Como eu disse, irmãos, há em certas situações que é preciso ter ajuda profissional. Não estou a dizer que não façam isso, mas estou a dizer tanto quanto possível, façam a vossa parte. E aqui estamos a ver estas dicas bíblicas acerca de como fazer a vossa parte, meditando no positivo. O quarto ponto que eu quero mencionar é que precisamos reconhecer que existe uma batalha espiritual em que você e eu estamos envolvidos. Existe uma guerra espiritual, uma guerra mental em que você e eu estamos envolvidos. E temos que ter conhecimento que estamos nesta guerra. Por exemplo, você pensa, olha, não estou numa guerra, e vai aí na estrada e depois estão a dar tiros, pum, 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 para um lado para o outro, e você anda na estrada como se nada tivesse a acontecer. Não, você vai se proteger, vai ter cuidado. Mentalmente, espiritualmente, existe uma guerra à nossa volta do espírito deste mundo, do espírito no ar, que é o espírito de Satanás e dos demónios. E temos que reconhecer que existe esta batalha espiritual e por isso nós temos que lutar nesta batalha espiritual, a qual não é uma batalha de carne e sangue. Vejam comigo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim:
falando acerca de revestirmos da armadura de Deus, para estarmos firmes contra os truques de Satanás, diz assim: porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha mental e espiritual não é contra outras pessoas, não é contra outros seres humanos, não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos irmãos, existe uma guerra espiritual em que nós estamos, você queira ou não queira, está envolvido, está no meio da guerra. E esta guerra espiritual é porque há aí, como diz, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Isto é, demónios que estão a tentar afetar-nos nos nossos pensamentos e na nossa maneira de pensar. E temos que estar perto de Deus, em orações e petições, orando e pedindo a Deus por ajuda nesta guerra. Porque existe. Existe. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Começando no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais. Queridos irmãos, nós estamos numa batalha mental e emocional contra seres demónicos que andam por aí, nos ares, a afetar-nos. Às vezes os pensamentos vêm, a gente nem sabe de onde vêm. Diz assim, e sim, poderosas em Deus. Por isso as nossas armas contra isto, contra estes poderes tenebrosos, as nossas armas são poderosas em Deus. Com a ajuda de Deus, quando oramos e pedimos a Deus ajuda, as armas para nós lutarmos, porque vêm de Deus, são mais poderosas que as armas do inimigo. E sim, por isso, quando usamos estas armas, porque, irmãos, lembrem-se que, embora andamos na carne, não estamos em guerras contra carne, mas estamos em guerras contra uma milícia que não é carnal. E por isso, as armas, o armamento espiritual que Deus nos dá quando nós oramos, quando nós suplicamos e quando damos graças a Deus, demonstramos gratidão pelo que temos, Deus nos dá poderosas armas em Deus. Para quê? Para destruir bastiões ou fortalezas. Onde é que estão estes bastiões? Onde estão as fortalezas? Estão algures escondidas aqui em esquinas nas nossas mentes. E temos que usar as armas de Deus através da oração e da súplica e do estudo bíblico e de estar perto de Deus para vencermos isto. Porque estas armas que vêm de Deus são poderosas para destruir estas fortalezas, estes bastiões, anulando nós sofismas, isto é, argumentos, ideias falsas. Estas ideias, estes pensamentos que vêm, ideias falsas. E todo o orgulho, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo
levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Queridos irmãos, quando nós pedimos e suplicamos e oramos a Deus por ajuda com ações de graça, vamos receber estas armas poderosas da nossa milícia, que não são carnais, que são poderosas em Deus, e Deus nos vai ajudar para pôr cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas, queridos irmãos, temos que fazer a nossa parte. Queridos irmãos, temos que estar comprometidos a fazer a nossa parte. E, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa, a vossa submissão. Temos que ser submissos, humildes, reconhecendo que a luta é de Deus. E precisamos ter a fé que Deus é que vai vencer por nós. Não, uma vez mais, não estou a dizer, queridos irmãos, que transtornos da ansiedade são pecado. Mas estou a dizer que, tanto quanto possível, você deve fazer o esforço e a oração e a súplica e pedir a Deus para ajudar a vencer esta fraqueza que você tem. E o quinto ponto que eu tenho, agora deixe-me repetir os pontos que mencionei. O primeiro é que temos que admitir que existe um problema. O segundo é que temos que fazer fisicamente tudo o que é bom para o nosso corpo físico. Isto é exercício, descanso, uma boa dieta, coisas desse género. Terceiro, temos que tomar controle dos nossos pensamentos. E depois temos que reconhecer que existe uma batalha espiritual. Mas temos que reconhecer que somos fracos e precisamos da ajuda de Deus, admitindo que temos este problema e que precisamos da ajuda de Deus para vencer. Então depois, quando reconhecemos isso, vemos que somos fortes através da fraqueza. Parece um oposto, sim, mas somos fortes através da fraqueza. Ora, às vezes estamos doentes e oramos, mas às vezes não somos curados imediatamente. Ora, Deus pode curar, absolutamente Deus pode curar. Deus cura todas as vezes que estamos doentes. Ora, deixe-me perguntar de outra maneira. É Deus capaz de nos curar? Certamente e absolutamente. Deve você orar e pedir a Deus para o curar? Certamente. Estou a dizer, então, que você não precisa ir a um médico? Não. Não estou a dizer isso. Mas é possível que Deus não o cure nesta vida física? Absolutamente. É possível que Deus não o cure nesta vida física. Então isso é uma falta de fé? Não. Vejam aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. E em capítulo 11 vemos aqui várias pessoas que tiveram fé e que receberam resposta aos seus pedidos e receberam ajuda. Mas vemos aqui no versículo 35 de capítulo 11, diz assim: sim, houve mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, mas depois disso, até aqui foram coisas positivas, digamos assim, que receberam respostas. Mas daqui em diante diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Quer dizer que foram torturados
e morreram na tortura. Deus não interveio, não parou a tortura por eles. Quer dizer, por exemplo, estavam doentes, pediram uma oração a Deus para os curar e não foram curados. Quantos cristãos pediram oração a Deus porque estavam curados e não foram curados e acabaram por morrer com essa doença, por exemplo, cancro ou câncer? Quantos? Muitos. Diz assim, versículo 16, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio. Então Deus não parou e disse, não cerra a pessoa porque tem fé. Não. Sim, tinha fé. Mas foi cerrado ao meio. Tinha fé, mas foi morto a fio de espada. Tinha fé, mas andaram peregrinos, vestidos de pelhas de ovelhas e de cabras, necessitados. Viveram uma vida de necessitados, de pobreza, afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, versículo 39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quer dizer que você, como um cristão, pode pedir a Deus para o sarar e Deus absolutamente o pode sarar. E o desejo dele pode ser, de acordo com a vontade do Pai, de o sarar. Mas se a vontade do Pai não for para o sarar hoje em dia, e por isso essa doença vai ser uma doença até à morte, quer isso dizer que não vai ser curado na ressurreição? Está claro que vai. Está claro que vai. Porque diz aqui, todos eles que obtiveram bom testemunho por sua fé, sim, porque morreram na fé. Tiveram fé até à morte. Não obtiveram o que pediram nesta vida. Lembrem-se, irmãos, Deus não está no negócio de preservar a carne humana. Pensem bem. Deus não está no negócio de preservar a carne humana. Isto é, a obra de Deus não é preservar a carne humana. A obra de Deus é preparar um povo para reinar no mundo da amanhã, preparando esse povo com o caráter de Deus. E por isso é que pregamos a boa nova do mundo da amanhã, porque isso é o que nos dá a esperança e isso é o nosso golo, é a nossa meta, é o mundo da amanhã. E o golo de Deus, hoje em dia, a obra de Deus, o negócio de Deus, o trabalho de Deus, não é preservar a carne humana. É desenvolver o caráter de Deus em nós. Versículo 40. O ler do Novo 39 a 40 diz aqui. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados ou curados na vida deles, na vida humana deles.
Quer dizer que você pode ter uma doença, que talvez seja um transtorno de ansiedade, e Deus sabe que você tem essa doença, mas é possível que Deus o cure. É possível que Deus o não cure. É decisão dele, de acordo com a vontade do Pai. Vejam comigo, irmãos, em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas para você ter um transtorno de ansiedade, não quer dizer que você não tenha amor para com o próximo. Por isso, um transtorno de ansiedade não é necessariamente falta de amor. Vejam também Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Aqui é Jesus Cristo, estava orando e disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. A vontade de Jesus Cristo naquele momento era não ser morto na cruz. Mas ele foi morto na cruz. Então Jesus Cristo não teve fé? Claro que não. Porque ele disse: não a minha vontade, mas a tua. Porquê? Porque se Jesus Cristo não morresse na cruz, nós não tínhamos salvação. O sangue dele não pagaria pelos nossos pecados. Mas a vontade do Pai era para nós estarmos, ou podermos ser perdoados para estarmos no reino de Deus. E por isso Jesus Cristo teve que sofrer e morrer por nós. Por isso oramos no Pai Nosso: a sua vontade seja feita na terra como no céu. Oramos isso? Acreditamos nisso? Vejam em Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Perdão, os meus pensamentos mais altos são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer, o caminho de Deus, os pensamentos de Deus, são muito maiores que os nossos. E por isso, às vezes, nós não entendemos. Porque é que eu tenho que sofrer nesta vida? Porque Deus está a ver um futuro melhor para você e para mim, e este teste, esta provação, vai ser bom para você e para mim. Porque vejam, Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. E por isso, parte da obra das mãos do Senhor, você e eu temos certas fraquezas. Você e eu temos certas dificuldades.
E por isso, vocês leem que Paulo tinha este problema de saúde, ou esta dificuldade. E por 3 vezes, vocês leem isso em 2 Coríntios capítulo 12, se aproximou a Deus e pediu para cura. Leiam comigo, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Por isso 3 vezes pedi, no versículo 8, ao Senhor que o afastasse de mim, este espinho na carne, este problema de saúde. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Havia uma certa fraqueza em Paulo, que pensamos que fosse um espinho na carne, um problema de saúde. Podia ser outro problema, outra dificuldade. Mas seja o que for, Deus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É o que Paulo estava a dizer. Por isso, pelo que sinto, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas ansiedades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você põe isso no contexto de um transtorno de ansiedade. Enquanto tenho esta fraqueza do transtorno de ansiedade, seja um toque ou seja o que for, enquanto tenho esta fraqueza, seja um ataque de pânico, seja o que for, seja um transtorno pós-traumático de um trauma que teve. Diz assim, enquanto sou fraco, é que sou forte. Salmo 23 pode ser uma grande ajuda de oração quando estamos nestas fraquezas. Pensem acerca de Salmo 23. E por isso, existe uma força através da fraqueza. E finalmente, o 6º ponto, irmãos, é que usem os talentos, as habilidades que Deus vos deu. Deus nos dá talentos. Sim, um deu 10, outro deu 5 e tal, e o outro escondeu-os. Aquele que usou os talentos o abençoou ainda mais. Mas aquele que não usou, aquele pequenino que tinha, disse, porquê que não usaste? No dia 10 de julho, há uns dias atrás, o senhor Rob Mendes recebeu um prémio no reconhecimento anual de excelência em desempenho desportivo. Este homem, quando eu o vi na televisão uns dias atrás, fiquei pasmado. Porque o que se via é simplesmente o corpo, sem pernas, sem braços, simplesmente assim numa cadeira alta que se movia sob o controle dele. E ele sim falava, um homem normal, mas simplesmente não tinha braços, não tinha pernas, estava neste assim. Só a parte do corpo central aqui, da cabeça, mas sem braços e sem pernas, sem mãos, sem nada. E o discurso dele disse assim umas palavras que eu escrevi para me lembrar e mencionar. Diz assim, a realidade, disse este homenzinho, o nome dele, como disse, é Rob Mendes, deixa cá ver certeza que é isso, Rob Mendes, sim, correto? Diz, a realidade é que eu estou aqui e se há alguma mensagem que eu quero dar a vocês, este homenzinho aqui a falar que teve sucesso em atividades esportivas sem braços e sem pernas. Eu quero dar a vocês hoje à noite,
é que olhem para mim. E depois ele disse, quando você se dedica a algo e foca no que você pode fazer, em vez do que você não pode fazer, você realmente pode ir a lugares, pode ter o sucesso que você queira neste mundo. Aí está. Este homenzinho tornou-se um grande treinador de futebol americano. Ele recebeu um prémio por ser um grande treinador de futebol americano. E ele nunca jogou futebol americano, mas foi um grande treinador. É um grande treinador, com 30 anos de idade. E não tem braços e não tem pernas. O que ele fez é que se concentrou nos talentos, nas habilidades que ele tem. E não teve a chorar, a dizer, olha, não tenho isto, não tenho braços, não tenho pernas. Focou. Mas que exemplo tão fantástico. Vejam em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Este homem, Rob Menes, perseverou. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos irmãos, Deus só tem um pensamento de coisas boas para você e para mim. Ele quer que você aprenda lições importantes através dos nossos sofrimentos. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico, porque Deus permite o sofrimento. Tenham certeza de pedir a cópia deste guia de estudo bíblico. Queridos irmãos, Deus tem um grande plano para você e para mim. Veja aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, começando no versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. 8, 18. Diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se o seu sofrimento é um transtorno de ansiedade, lembre-se que o seu sofrimento deste tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em você, em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda a revelação de você, quando você vai ser curado completamente na ressurreição destas dificuldades. Pois a criação está sujeita à vaidade, pois esta criação física está sujeita a estes problemas, a estas dificuldades, a estes sofrimentos. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro desta corrupção, destes testes, destas provações, destes transtornos de ansiedade, seja o que for. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos irmãos, transtornos de ansiedade afetam o corpo inteiro, afetam a nossa vida inteira. Seja isso fisiologicamente, seja isso comportamentalmente, seja isso psicologicamente. Estes
transtornos de ansiedade também podem afetar a nossa vida espiritual. Mas estas questões espirituais estão entrelaçadas muito com esta ansiedade. Mas lembrem-se que embora eu tenha dado várias dicas bíblicas, lembrem-se que às vezes é necessário buscar ajuda profissional para vencer algumas destes transtornos. Por isso, se você precisa de ajuda profissional, busque essa ajuda. Mas eu espero que estas dicas bíblicas tenham ajudado a você, ou possam ajudar a você, a lidar com desordens ou os transtornos de ansiedade como um cristão, ou pelo menos ajudar a você a ajudar outros com transtornos de ansiedade. Lembre-se que tem que admitir que tem um problema. Precisa de tomar toda a responsabilidade física para fazer exercício, boa saúde, boa alimentação, bom descanso. Tudo físico que você precisa para controlar fisicamente. Também tome controle dos seus pensamentos. Reconheça que existe uma batalha espiritual. Lembre-se que você se torna forte através das fraquezas e use os talentos que você tem e não esteja a perder tempo a dizer, olha, não tenho isto, não tenho aquilo. Use o que tem. E depois lembre-se o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, quase no fim da Bíblia. No penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Diz assim, vi novo céu e nova terra. Vai haver um novo ambiente. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E veja aqui no versículo 4. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem transtornos de ansiedade, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Você vai ter um corpo novo, vai ser um corpo saudável. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Queridos irmãos, você e eu, nós somos parte do plano de salvação de Deus, porque Deus só tem pensamentos de bem para com você e com para mim, porque Ele quer que você e eu sejamos filhos de Deus, no reino de Deus, que sejam saudáveis e completamente curados de qualquer problema de saúde que você tenha hoje em dia. Graças a Deus pela benção e pela paz e pela saúde que Ele nos vai dar no reino de Deus.